Oi, você agora está no quadro de podcast De Volta para o Futuro com eu, Rebeca Santos. Hoje iremos trabalhar com o tema Pensando o tempo presente e o mundo no futuro. Qual mundo será construído? Passado, presente e futuro são representações imaginárias do tempo na vida das pessoas. Embora distintas de si, tais dimensões do tempo na experiência real são inseparáveis. Em virtude das perspectivas do futuro que se desenhava para a humanidade desde os anos de 1960, começou a forte preocupação dos ativistas em relação ao meio ambiente. Intelectuais passaram a compreender que tinha obrigação ética de agir no mundo. Com o filósofo francês Félix Guattari, o termo ecosofia passou a ganhar força. Para Guattari, o homem e a natureza estão intimamente ligados. Com isso, é necessário o empenho dos seres humanos para uma coexistência equilibrada e para a conquista da garantia de vida. E com isso, sempre precisamos. Queremos um mundo bom, com paz, sem violência, ecologia, tal, paz, essas coisas. Porém, todavia, entretanto, para refletir sobre esta questão, não podemos deixar de citar um dos filósofos intelectuais mais renomados, Stephen Meszaros, filósofo húngaro que alerta para a necessidade urgente de ação emancipadora. Stephen Meszaros nasceu em 1930 em Budapeste, na Hungria, e morreu em outubro de 2017. No livro dele, Para Além da Capital, Rumo à Teoria da Transição, ele reflete sobre a emancipação humana. E na concepção dele, essa é a condição para construir um mundo humanizado, fora da lógica da exploração que transforma o homem em mercadoria. O mundo da política cria projetos. Vamos melhorar a vida dos mais pobres, isso e aquilo, mas sem criar condições adequadas para o real desenvolvimento. E aprisiona ainda mais o ser humano na sua condição de explorado. Como se tornar capaz de melhorar essa situação? Como resistir ao conformismo? De que maneira contribuir para gerar um mundo mais humano no futuro? A luta pela emancipação humana exige superar tal realidade e a educação pode contribuir para essa superação. E falando da preocupação do ser humano em relação ao mundo, ao nosso mundo, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável criou o Rio+20. Vemos os projetos sobre diminuir o índice da fome, projetos para enfrentar a realidade da pobreza crescente e também diminuir a destruição do meio ambiente. Porém, o que mais vemos são só projetos que ficam no papel. Sempre observamos as notícias, tal representante indo a reuniões no Rio de Janeiro para falar sobre tal projeto, mas nada é feito. Daqui a pouco a gente descobre que não tem reunião nem nada. Eles ficam lá jogando, bebendo o dia todo. E pensando nisso também, sabe, eu perco muita esperança no ser humano e consequentemente em mim e as pessoas ao meu redor. Porque a gente pensa em qual mundo será construído, devemos cuidar do nosso planeta, mas é certas notícias que a gente escuta que a gente fica, mano, velho, sério, não tem esperança não. É que eu não tô zoando a aparência de criança porque ela tem câncer. São pessoas que acreditam no movimento anti-vacina. E não podemos deixar de citar os seres humaninhos que colocam feijão por baixo do arroz, entre outros. E por isso que eu penso que o que a gente mais precisa é de uma reeducação global. Mas, voltando ao filósofo Stephen Meszaros, ele acreditava que a educação poderia favorecer uma formação sólida e que era necessária a formação de cidades capazes de uma inserção na vida pública, distanciadas de processos hierarquizados e baseada nas ideias coletivas e solidárias, e que tudo não se voltasse à competição, mas sim à partilha. E, como eu falei, mesmo eu falando que às vezes a gente perde a esperança do ser humano, existe aquela famosa frase, né? A esperança é a última que morre, né? Então, não percam a esperança. Se você quer acreditar mudar no mundo, comece mudando nas pequenas coisas que, mesmo que seja pouco, isso vai ajudar a construir um mundo melhor. E uma pequena observação. Se vocês quiserem entender um pouco desse assunto de uma forma mais legal e divertida, tem o filme O Preço da Manhã, que trata das relações entre o capital e o trabalho, em que o tempo é uma moeda corrente, e o nome é O Preço da Manhã e a metáfora do mundo cotidiano. Além de o filme citar aquelas famosas frases que são aqueles sem tempo, ou seja, as pessoas que vivem correndo, que pensam no futuro, que querem sempre melhorar essa carreira e nunca têm um tempo para si próprio, e as outras pessoas, os donos do tempo, que vivem sem pressa nenhuma, good vibe, sem pensar nem o que vai fazer na hora seguinte.
E a direção é do Andrew Niccol, duração de 109 minutos e a classificação indicativa é de 12 anos. Obrigado por ouvir o meu podcast. É isso.